Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 14 inicialmente. Eclesiastes, capítulo 3, verso 14. Diz assim: Salomão: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela oportunidade que temos, tanto daqueles que estão aqui, quanto dos que estão em casa. Ouvir a Tua voz é o nosso interesse maior nesse momento. Ouvir a Tua palavra, receber direção, palavra que liberta, Senhor, palavra que traz fé ao nosso coração. Que o Senhor fale conosco. Não estamos aqui para ouvir a opinião dos homens, mas estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Enche-me da unção do Teu Espírito, me capacita a ministrar de acordo com a Tua vontade, para que a Tua palavra chegue incontaminada ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E Deus faz isso para que os homens temam. É o que diz aqui o versículo que a gente leu. Imagina o que isso está falando a respeito do nosso Deus. De que Ele é eterno, de que Ele faz coisas também eternas, que Deus não está atrelado ao tempo, porque Ele existe em todo o tempo, não é? E tudo aquilo que Ele faz também é eterno, são coisas que caracterizam o nosso Deus. E esse Deus que faz obras eternas, que tem coisas maravilhosas debaixo do seu poder e da sua soberania, Ele está acessível ao homem, se tornou acessível a nós. De que maneira? Tornando-se homem. E a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Deus eterno, de obras eternas, habitou entre nós. Desceu ao nosso nível para estar conosco e conosco fez uma aliança. Jesus fez conosco uma aliança. Você crê nisso? Então nós temos uma aliança com esse Deus eterno. Nós temos uma aliança com esse que faz obras eternas. E isso foi através do sangue de Jesus. A Bíblia diz o sangue da nova aliança. Esse sangue nos ligou a Deus. Fomos reconciliados com Deus através do derramamento do sangue de Jesus para o perdão dos nossos pecados, para a nossa justificação, para que pudéssemos de novo estar na presença de Deus e desfrutar dessa presença através de uma aliança. Tem noção, irmão? Será que nós temos noção do quanto isso é grande, do quanto isso é importante? Veja, temos acesso a Deus. Para o judeu isso é algo tremendo, porque ele não tem ideia do que é acesso a Deus. Porque para ele o acesso a Deus é restrito a um sumo sacerdote, que uma vez por ano entra no Santo dos Santos, o lugar mais próximo que ele entendia como sendo da presença de Deus. E nós agora nos é estendida uma aliança ainda mais abrangente do que a que foi concedida aos judeus, para termos com Deus esse relacionamento de aproximação. Então a primeira coisa importante a perceber aqui é o privilégio que nós temos. O privilégio de termos uma aliança com esse Deus eterno. Agora, quando pensamos em aliança, eu tenho uma aqui no meu dedo, há 32 anos, vamos fazer 33, né? Vamos fazer 33 esse ano, em julho. Quando a gente tem uma aliança, o que a gente tem, irmãos? Isso lembra o quê? Compromisso. Lembra compromisso? Por que botamos uma aliança? Para lembrar um ao outro do compromisso que assumimos mutuamente um com o outro. O meu compromisso com a minha esposa é maior do que o compromisso dela comigo? Não.
Nosso compromisso mutuamente é igual. Então nós temos um compromisso igual um com o outro. Eu devo coisas a ela, ela deve coisas a mim. Isso é um conceito de aliança, um compromisso em que há um acordo mútuo entre as partes e que as partes devem zelar para cumprir esse acordo. Agora, em relação a Deus, eu disse que Deus tem uma aliança conosco. E a gente está numa posição tão pequena, né, que a gente percebe a grandeza de Deus e pensa, ora, como eu posso ter uma aliança com Deus e ter um compromisso de duas vias com Ele? Mas é isso mesmo que a ideia sugere, irmãos. Nesta aliança, há uma parte que é de Deus e há uma parte que é minha e que é sua. Há um compromisso. Deus assumiu um compromisso comigo quando fez essa aliança. Qual foi o compromisso de Deus? Amou de tal maneira ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que qualquer um que creia nele tenha a vida eterna. Deus tem um compromisso de me dar a vida eterna, porque eu estou em aliança com ele pelo sangue de Jesus. Concorda com isso? Essa é a parte de Deus na aliança. Ele está aliançado comigo e se comprometeu a estar ao meu lado todos os dias até a consumação dos séculos. Se comprometeu a escrever meu nome no livro da vida porque criei nele, e se comprometeu, ainda que eu morra, viver na sua presença. Não foi isso que disse Jesus? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o compromisso de Deus nessa aliança é absolutamente cumprido por Deus e está garantido para todos nós. Maravilha? Mas eu não tenho uma parte nessa aliança? Ora, eu tenho uma parte nessa aliança. A primeira parte eu fiz. Eu disse sim, eu criei, eu me rendi, eu concordei com Deus, eu parei de lutar, parei de resistir ao Espírito Santo que incomodava o meu coração e simplesmente rendi-me a Ele. Isto foi o que eu fiz para estar em aliança. Mas qual é a nossa parte nesta aliança, irmãos? Veja, desde que Deus sempre fez aliança com o seu povo, isso não começou conosco, como eu disse, Israel tem uma aliança com Deus. Uma das primeiras alianças feitas por Deus foi com Abraão. Não foi a primeira, porque antes já tinha feito uma também com Noé, não é? Então, quando Deus fez aliança com Abraão, fez promessas a Abraão, mas também requereu de Abraão alguns compromissos com relação a essa aliança. Depois, quando Deus reforça esta aliança através de Moisés com o povo de Israel, ele faz promessas também. Começa livrando aquele povo do deserto, livrando do Egito, conduzindo pelo deserto, para chegarem à terra prometida, promessa de Deus. E ali, aliançados com Deus, eles venceram as batalhas, tomaram a terra. Tudo isso nós conhecemos. Mas Deus, ele instituiu preceitos no Antigo Testamento para que as pessoas guardassem esta aliança, lembrassem do compromisso. Porque, irmãos, não basta fazermos uma aliança, mas eu tenho que lembrar do compromisso. Quanta gente tem uma aliança como essa no dedo e não lembra do compromisso? Hã? Não é verdade isso na sociedade em que a gente vive? Quantos homens e mulheres casados traem seus companheiros, seus cônjuges, mesmo com aliança no dedo, né? E saem com outros, e têm relacionamentos extraconjugais? Isso não é uma realidade no mundo que a gente vive? Então não basta eu ter uma aliança, mas eu preciso saber da minha parte nessa aliança. E da mesma forma que Deus cumpre a sua, eu preciso cumprir a minha. Só que estamos falando aqui de coisas espirituais. E no âmbito espiritual, o que Deus requer do homem? E aí eu olho para o Antigo Testamento e vejo alguns preceitos que Deus traz para aquele povo, para que eles pudessem realmente reafirmar a cada dia essa aliança. Porque a nossa tendência, eu já disse aqui várias vezes, é esquecer, irmãos. Veja, é tanto real isso que Deus instituiu, Jesus instituiu a ceia do Senhor. Porque a ceia, um memorial. Façam isso em memória de mim.
Por que isso é necessário? Porque a gente tem uma péssima mania de esquecer. A gente esquece. Ih, esqueci que eu estava de aliança. Olhei, né? Não tem isso? A gente esquece simplesmente dos compromissos. Esqueci que eu tinha dado a minha palavra. Esqueci que eu tinha prometido isso, que eu tinha prometido aquilo. Porque há uma tendência na gente em sermos irreverentes, em sermos esquecidos, né? E aí, toda vez que a gente começa a ter dificuldades no caminhar com Deus, certamente, se a gente olhar para dentro de nós, é porque a gente negligenciou algum princípio dessa aliança. Alguma coisa nós deixamos de fazer. Alguma coisa nós negligenciamos. E a negligência é algo que eu não abandono completamente, mas eu simplesmente esqueço de dar valor quando deveria dar. E a vida cristã é muito sujeita a essas negligências, irmãos. Parece que de vez em quando a gente esquece que é crente. E a gente deixa que algumas coisas que são tão importantes e fundamentais comecem a não fazer mais parte do nosso viver diário. E aí é que a gente vai olhar para o Antigo Testamento essa manhã e encontrar aqui alguns princípios de Deus para que a gente possa cumprir a nossa parte na aliança que fizemos com o Senhor. Coisas que competem a nós, porque a parte de Deus Ele já fez. E Ele fez com preço de sangue, deu o seu sangue para firmar esta aliança conosco. Empenhou a sua palavra como garantia daquilo que prometeu. E tem feito a sua parte desde sempre, queridos. Então o que resta agora é que a gente faça a nossa parte. Por isso eu vou olhar para 3 princípios aqui no Antigo Testamento e entender, como eu sempre explico a vocês, que o Antigo Testamento precisa ser praticado não pelas suas cerimônias e pelos seus conceitos explícitos, mas pelos princípios que regem aquilo que Deus instituiu através daqueles cerimoniais. Veja, nós não vamos hoje imolar animais, nós não vamos hoje fazer algumas coisas que no Antigo Testamento se faziam, mas vamos entender o porquê Deus mandou fazerem desta forma. O que isso precisava ficar gravado no coração. Lembra da ceia? Por que o memorial? Porque o que a gente não lembra constantemente, a gente acaba negligenciando. Irmãos, se nós lembrássemos o tempo todo que nós somos crentes, quantas coisas erradas a gente deixava de fazer. Pensa nisso. Tinha um livro antigamente, né, que fez muito sucesso, é um bom livro, que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. Você já leu esse livro? Uma bênção, né? Na verdade é uma proposta de você pensar a todo momento, antes de fazer alguma coisa, o que Jesus faria no meu lugar agora. O que ele faria, como ele reagiria a essa provocação, como ele faria, como ele lidaria com essa pessoa e tal. Então são coisas que a gente precisa lembrar para que a nossa aliança esteja sempre revigorada com Deus e a gente não deixe morrer aquilo que o Senhor quer encontrar em nós todo o tempo. Então alguns princípios eu vou deixar para você e a gente vai começar em Levítico. Um livro de leis, um livro de cerimônias, mas que tem muitos princípios de Deus aqui colocados. Em Levíticos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13, está escrito assim. Aliás, há um subtítulo aqui na minha Bíblia que diz a lei do holocausto. Levítico 6, de 8 a 13. Disse mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto, e o holocausto ficará na lareira do altar, toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã,
e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja, nada disso que está escrito nós fazemos hoje em dia, concorda? A gente não tem um altar onde a gente acende fogo, a gente não queima nesse altar nenhum tipo de animal, a gente não faz nada do que está determinado nesta cerimônia, porque nós entendemos que o holocausto foi Jesus, o nosso holocausto, a oferta pelos nossos pecados, que deu completamente a sua vida na cruz, e isso então anulou a necessidade desta cerimônia. Mas há um princípio por trás desse texto aqui. Veja, sacerdotes cuidavam do altar. Quem tinha essa incumbência não era o judeu comum, mas era o sacerdote. Ele então tinha que cuidar daquele altar, para que aquele altar funcionasse, para o que ele servia, queimar a oferta, o sacrifício que ali era colocado. E aquele altar precisava ficar constantemente aceso, e havia um trabalho do sacerdote em relação a este altar. Hoje, já disse várias vezes, os sacerdotes somos nós. Não temos mais um ou outro sacerdote, mas todo cristão se tornou um sacerdote. Essa é uma diferença muito grande entre a aliança de Deus com os judeus e a aliança com a igreja. Porque todos hoje somos sacerdotes. Somos uma nação sacerdotal, como diz o apóstolo Pedro. Então, simbolicamente, esse trabalho sacerdotal, ele hoje está designado para nós. É nossa obrigação manter o fogo aceso para queimar continuamente o holocausto. O holocausto simbolizava o perdão dos pecados. O holocausto simbolizava a expiação pelo pecado. Isso já foi feito e não precisa ser feito novamente. Mas o trabalho do sacerdote, o nosso trabalho hoje, queridos, ainda é cuidar do altar. Nós temos um altar. Veja, e não sou eu que estou dizendo. O autor de Hebreus faz essa afirmação. Nós temos um altar, é dessa forma que ele fala. Então ele traz simbolicamente para o cristão de hoje em dia a figura do altar, que não é mais um lugar específico que a gente tem em casa ou na igreja. Nós chamamos aqui o púlpito de altar, mas não está mais ligado a algo físico, mas a algo espiritual. Nós temos um altar que precisa ser cuidado. E quem é o sacerdote desse altar? Sou eu mesmo. Então o trabalho que está sendo confiado a mim, na minha parte da aliança, é cuidar do meu altar. Veja, o sacerdote aqui, ele tinha que trocar de roupa durante 2 vezes aqui para a cerimônia acontecer. Ele limpava o altar, ele tirava a cinza, ele botava de lado, ele cuidava daquilo ali e mantinha o fogo aceso. Trabalhava de uma forma que aquele fogo não pudesse se apagar. Então, esse fogo espiritual, olhando para o sentido espiritual do princípio do que está escrito, precisa continuar aceso na nossa vida. Essa é a nossa parte. A parte de Deus na aliança foi entregar Jesus. Qual é a minha parte agora na aliança? Manter o meu fogo aceso. E isso, irmãos, por incrível que pareça, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós individualmente. Isso não é uma função de Deus, isso não é uma função da igreja. Alguém que olha para o pastor como o sacerdote, talvez diga assim: pastor, estou esfriando na fé, vem aqui me esquentar. Eu posso te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço de leão, de amigo urso, né? Apertado. Posso esfregar você para esquentar você um pouquinho. Mas eu não sou o seu sacerdote. Eu sou seu pastor. Diferente. Eu tenho outras funções. Ensinar, aconselhar, direcionar, cuidar. Mas esquentar é a sua função. Você é o sacerdote que cuida do seu altar. Eu tenho o meu para cuidar. Porque eu também posso esfriar. Não é? E quando eu esfriar, eu vou pedir para quem me esquentar?
Então essa responsabilidade, irmãos, é individual de cada um. Porque o altar é nosso, temos nós um altar. E nós temos que cuidar dele. E aí não adianta nem pedir a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus para fazer o que eu tenho que fazer? Eu posso no máximo pedir ajuda, porque Ele por misericórdia está sempre disposto a nos ajudar. Mas na verdade a responsabilidade é minha. Eu não posso deixar o meu amor apagar, não posso deixar o meu fogo esfriar. Eu não posso permitir que isso aconteça e que eu acho que é normal. Perdi o primeiro amor. Lembra que Jesus disse à igreja, tenho contra ti que você perdeu o teu primeiro amor. Então ele não está dizendo, coitadinho de você, está precisando de uma aquecida. Não, ele falou, eu tenho isso contra você. Isso depõe contra você. Você perdeu. Você deixou esfriar. Você não fez o trabalho. Você não cumpriu a sua parte da aliança. Entende, amados? Então, é uma parte que é nossa. E eu não posso transferir o meu trabalho para outro. Jesus já fez tudo, já morreu por mim, já deu seu sangue. Agora ainda quero que ele me aqueça? Pensa bem. Não é meio contraditório isso? Ele já deu sangue, agora eu quero que ele me esquente também. Quero cafuné, quero bambalalão, senhor capitão, quero, bilu, bilu, quero tudo. Não tem nada para eu fazer nisso não? Tem. Cuide do altar. Troque de roupa, mexa nas cinzas, limpe a bagunça, cuide da sua vida. Essa função é minha. Mas a gente fica, estou tão frio, ninguém me esquenta, ninguém me dá um cobertorzinho de orelha. Não dá, irmãos. Essa função é nossa. E eu preciso fazer o meu trabalho, e o meu trabalho não posso transferir para outro. E esse trabalho é individual, porque nós agora todos somos sacerdotes. E eu preciso retirar as cinzas, trocar de roupa, preciso botar lenha nessa fogueira, preciso manter esse fogo aceso, porque esse holocausto tem que queimar continuamente. Ou seja, os efeitos do que Jesus fez sobre a minha vida tem que estar continuamente queimando, ardendo no meu coração. A consciência de que eu fui perdoado, de que eu fui salvo, de que eu não posso esfriar no meu relacionamento com Deus, de que eu não posso permitir que nada nem ninguém venha me separar desse amor. E eu tenho uma parcela nisso, e a parcela é cuidar da minha vida. Irmãos, eu fico impressionado vendo quanta gente tenta cuidar da vida dos outros, e não cuida da própria vida. Olha, cuidar da nossa vida já dá um trabalho danado, que dirá cuidar da dos outros. E por que muitas vezes estamos tão preocupados com a vida dos outros, dando palpite, opiniões, e não olhamos para a nossa chama, que está apagando, para o nosso altar, que está rareando, para as cinzas que estão tomando conta, e se você não tirar as cinzas, elas vão tomar conta, e vão abafar a chama, e tudo vai apagar. Então essa função é minha, essa função é sua. E eu não posso transferir. Isso é uma parte nossa nessa aliança. Eu posso romanticamente dizer, Senhor, não deixe o meu amor apagar, não deixe o meu amor esfriar. A gente até canta uma música assim, né? Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. É bonita a música, mas está errada, teologicamente está errada. Porque na verdade quem tem que acender sou eu. Na verdade quem tem que cuidar disso sou eu. Não é Deus, entende? E eu preciso olhar esse princípio. Olha outro princípio em Êxodo agora, Êxodo capítulo 30, um pouquinho antes aqui de Levítico, logo no finalzinho de Êxodo. No capítulo 30, no versículo 8. Outro princípio da minha parte na aliança. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Aqui a Bíblia está dizendo no Antigo Testamento de outra função sacerdotal, que era manter o altar do incenso com as lâmpadas acesas, queimando o incenso. E esse incenso precisava ser contínuo, sempre sendo queimado também naquele altar. Então era função do sacerdote não deixar de queimar o incenso. Já disse muitas vezes aqui que esse incenso tem um símbolo bíblico e a Bíblia se interpreta pela Bíblia.
Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de quê? Incenso, que são as orações dos santos. Olha como a gente interpreta o Antigo Testamento, amados, pela Bíblia, Bíblia pela Bíblia, princípios. Cabia ao sacerdote manter sempre o incenso aceso. O incenso subia ali naquele lugar e tinha que estar mantido pelo sacerdote. Hoje nós temos incenso na igreja? Não temos incenso na igreja. Por favor, ninguém acenda incenso aqui. É um cheiro que ninguém aguenta, né? Então não fazemos nada disso. Não fazemos meditação transcendental, não temos pirâmides, não temos duendinhos caminhando por aqui, mas também não temos incenso. Por quê? Isso era naquele momento, para aquele povo, daquele momento que Deus determinou. Mas por trás daquilo ali havia um princípio revelado no Novo Testamento. O símbolo desse incenso são as orações dos santos. Tem santo aqui hoje? Tem santo aí em casa? Eu creio. Então nós oramos, sim. E as nossas orações se transformam em incenso, que enchem as taças diante de Deus. Ou seja, nenhum incenso, nenhuma oração nossa é perdida. Nenhuma oração nossa é levada pelo vento. Elas são guardadas. Elas são acomodadas em taças e são colocadas na presença de Deus. Orações estão lá, na presença do Senhor. Então esse incenso precisava ser mantido aceso por gerações. E agora, na realidade nossa, queimar incenso é oferecer continuamente orações a Deus. Não apenas orações de petição, para pedir alguma coisa, mas também de adoração, mas também de gratidão, ou seja, de comunicação com Deus. Ora, Deus fez uma aliança comigo, comunicou a mim a sua salvação em Jesus Cristo. Jesus é Deus, Emanuel, Deus conosco. Eu digo, Deus está comigo. Você diz isso também? Nós dizemos, Deus está comigo. Mas eu estou com Deus? E agora? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é Deus estar comigo, outra coisa é eu também estar com Deus. E como é que eu estou com Deus? Através da minha comunicação com Ele. Então há uma comunicação com Deus que não pode ser interrompida por qualquer que seja a razão. E a nossa comunicação com Deus, amados, se dá através da oração. A oração que fazemos ao Pai. E aí não quero aqui dar a você nenhuma fórmula de oração, nenhuma receita, nenhum momento, nenhuma quantidade, quantas são necessárias, quantos minutos por dia, quanto você deve fazer, o que você deve estar fazendo na hora, se deve ir para um lugar, para outro. Oração é conversar com Deus. É ter Deus participando da sua vida. Lembra do livro, Nos Seus Passos que Faria Jesus? Isso que é uma oração. Porque Jesus, o que o Senhor faria nessa hora? Isso é uma oração. Isso não é aquela oração que eu entrei e falei, ó Deus, glorioso. Não. Eu simplesmente perguntei, Senhor, o que eu faço agora? Isso é uma oração. E essa oração tem que queimar continuamente. Porque eu não posso interromper o meu relacionamento com Deus. A minha parte na aliança é continuar ali. E veja, se você buscar a Deus, o que a Bíblia diz? Deus se deixará achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus sempre vai se deixar achar por aquele que o busca. Deus está sempre presente, Deus está sempre conosco, mas eu estou sempre com Deus? Ou eu me distraio muito, ou eu divago muito, ou eu caminho sozinho muitas vezes, tomo decisões sozinhas, meto os pés pelas mãos, faço tudo errado, quebro a cara, não é? Porque não estou cumprindo a minha parte da aliança. E a minha parte como sacerdote da minha vida é manter esse incenso queimando. É não permitir que eu passe dias sem falar com Deus. Não permitir que esse fogo do incenso se apague na minha vida. E repito, não estou falando de orações simplesmente formais, mas que você esteja com Deus, na mente, no coração, conversando, falando.
abrindo o seu coração. Veja, irmãos, tem pessoas que têm facilidade de abrir o coração para o outro e não abre para Deus. Encontra alguém na rua, como é que está? Ai, minha vida está horrível, está isso, está aquilo outro, fala um monte de coisa. Por que você não fala isso para Deus? Ô Senhor, estou tão com problema aqui, Senhor. Pô, o Senhor está sabendo, né? Como é que eu estou? Fala com Deus. Essa é a oração, esse é o incenso. É a nossa parte na aliança, que precisa ser cumprida e que não pode ser adiada, nem passar para outro. E aí, se o incenso parou de queimar na sua vida, de quem é a culpa? É de Deus? É do pastor? É da igreja? Alguém diz, a igreja aqui não ora muito, né? Tinha que ter mais reunião de oração. Tem reunião de oração, não vem ninguém. É a menos frequentada da igreja. Então, amados, o problema não está no outro. O problema está em mim, mas é difícil a gente admitir isso. Eu sou o sacerdote. Talvez alguém preferisse o tempo antigo, que tinha um sacerdote para cuidar de si. Mas agora no Novo Testamento, eu sou o sacerdote, a responsabilidade é minha. Acabou o vitimismo, acabou a dependência de que alguém cuide de mim. Acabou, Deus me deu a independência de ser um sacerdote, de não estar mais debaixo do jugo de ninguém, de nenhuma religião, mas de ter com Ele um relacionamento livre. Isso é um privilégio. Mas tem gente que prefere voltar para o Egito. Lembra do deserto? Tem gente que prefere voltar à tutela. Tem gente que prefere receber na boca. Deus está nos dando condição de viver uma vida livre. Mas para isso, responsabilidade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E a responsabilidade de saber que eu sou o sacerdote é que eu não posso botar a culpa em ninguém. Se eu esfriei, a culpa é minha. Se eu parei de orar, a culpa é minha. Não é incentivo dos outros que me faltam, não é incentivo da igreja, não é isso, é minha culpa. Mas a gente não gosta de viver com ela. Só que essa é a nossa parte. Veja, amados, não há um entendimento de que Deus fez uma aliança com a igreja e que eu entro na igreja e entro na aliança. Esse é o pensamento católico. A igreja é intermediária da aliança. No pensamento católico, a igreja, ela serve como mediadora da graça de Deus. Essa é a doutrina do catecismo católico. Então você precisa dos ritos católicos para sofrer essa intermediação. Naquele católico, o padre é considerado um sacerdote, porque o povo não é um sacerdote. Então, necessita da intermediação da igreja para chegar à presença de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a igreja evangélica vive. Algumas, né? Nós somos livres, nós somos sacerdotes, só que isso traz peso de responsabilidade. Então eu não tenho a quem culpar. Eu não posso culpar a igreja, não posso culpar o pastor, não posso culpar o outro, não posso culpar ninguém, porque sou eu que não estou fazendo a minha parte. Não deixe o fogo do seu altar apagar. Não deixe faltar incenso na sua vida. Não permita que a sua comunicação com Deus seja interrompida. Deus eterno faz coisas eternas. Estendeu a você essa aliança para que você tenha condição de estar com Ele. Para terminar, queridos, vamos voltar a Levítico. E vamos no capítulo 24 do livro de Levítico, até o verso 4. Diz o subtítulo, o azeite para o candelabro. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Outra função sacerdotal do Antigo Testamento, que agora se aplica a nós como um princípio. Veja, manter o candeeiro, continuamente a lâmpada acesa. E a lâmpada, para estar acesa, precisa de combustível.
E aqui está se falando de manter esse candelabro cheio de azeite, que era o combustível para que a luz ficasse acesa. E não era só acender e manter aceso, mas cuidar disso aqui. Veja, sempre a Bíblia fala de manter em ordem. Manter em ordem. Amados, veja como Deus é ordeiro. Veja como Deus é cuidadoso. Veja como nós, às vezes, nos separamos tanto dos princípios de Deus, até com a nossa própria vida. Irmão, se você não é organizado, isso não é apenas um defeito, isso é um desleixo. Desleixo com você, você é precioso. Você tem que ser cuidadoso com você, sabia? Você tem que ser cuidadoso com as suas coisas. Você tem que ter as suas coisas em ordem. A gente só diz assim, eu sou bagunceiro mesmo e tal. Não, não pode ser. Não pode ser, porque você é uma bênção de Deus. E você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua casa. Você tem que cuidar da sua vida. A sua vida tem que estar em ordem. Você consegue conceber alguém dando um bom testemunho cuja vida não está em ordem? Cuja vida está numa bagunça? Não, as nossas coisas têm que estar em ordem. A nossa vida tem que estar em ordem. Nossa casa tem que estar em ordem. Isso não quer dizer riqueza ou pobreza. Você pode ter uma casa extremamente simples, humilde, mas em ordem. Como já vi tantas, não é? Em que você entra e está tudo lá arrumadinho, tudo bonitinho, tudo em ordem, lavado, limpo, arrumado. Então isso é uma característica de Deus, que é extensiva a nós. Então, não é uma qualidade ou um defeito perdoável eu dizer que eu não sou ordeiro, eu preciso ser ordeiro, porque a minha vida espiritual tem que estar em ordem. A nossa vida com Deus tem que estar em ordem. E é a função do sacerdote manter essa chama também acesa. A luz não pode apagar, o candeeiro precisa permanecer aceso, porque a luz foi feita para brilhar. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, que ela brilhe sobre o mundo, que a nossa luz possa ser exibida. Mas se a lâmpada apagar, se apagar a nossa luz, como a gente vai iluminar o mundo? Como a gente se tornará referência? Irmãos, quer queira, quer não, cristãos acabam se tornando referências. Não tem como não ser assim. Porque as pessoas olharão para nós, se mirarão em nós. E isto é algo natural que eu não posso deixar, eu não posso evitar. Mas sem azeite, não tem fogo. Por mais que eu queira que a minha chama brilhe, se eu não tiver o combustível, não tem fogo. E aí, amados, a Bíblia diz aqui no versículo 2, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite. Como é que é esse azeite? Puro, de oliveira. Não serve azeite misturado. Não serve óleo Maria. Conhece o óleo Maria? Tem tudo ali, menos azeite. Não serve. Tem que ser azeite extra virgem. Tem que ser puro, de qualidade. E esse azeite puro, de qualidade, é o símbolo do Espírito Santo, irmãos. E tudo que eu quero dar para Deus tem que ser puro, tem que ser de qualidade. A minha vida precisa ser pura. Eu preciso estar cheio de coisas puras. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, não de vinho. Eu preciso estar cheio, a minha vida tem que estar cheia. E de coisas puras, de coisas limpas. E aquilo que é mais puro e mais limpo, que deve encher a minha vida, é o Espírito de Deus. Eu recebi o Espírito de Deus. Eu, quando me converti, recebi esse Espírito. Mas agora cabe a mim, como disse Paulo, enchei-vos do Espírito. Cabe a mim permitir que esse Espírito seja sempre abundante, controlando a minha vida e não entristecendo o Espírito. Veja, o Espírito está sempre em mim, mas eu posso entristecê-lo ou posso exaltá-lo. Eu posso entristecê-lo ou deixar que ele domine. Depende de mim. Então, para manter esse fogo aceso, essa luz brilhando, eu preciso dessa comunhão com Deus. E não há ninguém que possa substituir isso por mim. Ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode acender a minha chama. Ninguém pode manter esse azeite puro. Sou eu que preciso fazer isto. Eu é que tenho que ter essa comunhão com Deus, para que essa luz permaneça acesa.
Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão, disse o Senhor. Nós temos a luz de Deus, mas essa luz de Deus pode acabar ofuscada. E quem vai ofuscar somos nós mesmos, irmãos. Nosso comportamento, nossa maneira de ser, de agir, nossa negligência. Quando eu deixo a lâmpada apagar, quando eu não cuido desse azeite, ela se apaga e eu deixo de ser a luz que Jesus quer que eu seja. E isso certamente é a minha parte nesta aliança. Não posso, repito, transferir a outro. Então, queridos, nós recebemos aqui essa manhã algumas tarefas de Deus. Tarefas para sacerdotes. Só para sacerdotes. Quem não é sacerdote não tem tarefa. Mas se tem aqui sacerdotes, Deus nos deu tarefas essa manhã. Eu preciso olhar para o altar da minha vida. Eu preciso olhar para o fogo desse altar que continuamente precisa estar ardendo, queimando todo o holocausto. Eu preciso olhar para o incenso na minha vida, para saber se as orações estão continuamente fazendo parte da minha vida com Deus. Eu preciso olhar para o azeite, para saber se o meu candelabro continua aceso. Isso é um dever para nós. Por quê? Há uma aliança. Olha a aliança. A parte de Deus, Ele cumpre. Mas a minha parte, há pessoas que digam, a minha parte é só receber. Não, sim, querido, eu não estou dizendo que você compra para entrar nessa aliança, que você paga. Mas a aliança tem responsabilidade. Então, o que vai acontecer? Eu certamente viverei aquém daquilo que poderia viver, se eu não fizer a minha parte nesta aliança. Veja, ela é indissolúvel, Deus não vai quebrá-la, mas eu não viverei o melhor que poderia viver, porque não estou cumprindo a minha parte. Então, não terei a alegria que poderia ter, não terei a comunhão que poderia ter, não terei o fogo que poderia ter. Serei um crente abatido, serei um crente frágil, tudo me abala, tudo me aflige. Não vou desfrutar da plenitude que Deus tem para cada um de nós. Essa é a nossa parte. Faça a tua parte, porque Deus certamente faz a dele. Então é hora da gente olhar para o altar da vida e pensar, será que eu tenho que recompor esse altar? Será que eu preciso de alguma maneira fazer uma obra aqui em mim? Se o fogo apagou, se falta incenso, se o candelabro já não está mais aceso, restaura o seu altar. Restaura ele. Só que essa obra é sua. Não dá para eu pedir para o outro. Sou eu que preciso fazer, essa é a minha responsabilidade. A parte de Deus, Ele garante. Eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou te abandonar, nunca, jamais te abandonarei. Você está nas minhas mãos, é minha ovelha, ninguém vai te tirar dela. Essa é a parte de Deus. Esse é o compromisso que Ele fez na aliança, mas o meu compromisso, o seu compromisso, nós é que temos que fazer. Que a gente possa meditar nesses dias sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso compromisso com o Senhor, sobre como está a qualidade do nosso relacionamento, entendendo o privilégio que Ele nos deu e vivendo de acordo com esse privilégio. Eu queria fazer uma oração com você agora, com você que está na sua casa também, que a gente possa falar com Deus nesse momento, para olhar para dentro de nós. Não é hora de analisar o outro, a vida do irmão, é hora de analisar a nossa própria vida. Senhor, eu quero olhar para dentro de mim. Eu quero olhar para o meu altar. Eu quero olhar para o meu incenso, eu quero olhar para o meu candelabro. Eu quero fazer uma análise agora para saber se essas coisas estão em ordem na minha vida. Pai, eu preciso colocar algumas coisas em ordem. E que a partir desse momento, Senhor, haja uma disposição na vida de cada irmão.
de colocar em ordem aquilo que precisa ser mudado, transformado, tratado. Não deixa a gente ser negligente, Pai, com o nosso altar. Não deixa o nosso altar ser uma bagunça, Pai. Em nome de Jesus, toca nos nossos corações, nos motiva a consertar a nossa vida, Pai. A nossa vida espiritual, acima de tudo. Porque a parte material é consequência, Senhor. Mas que em primeiro lugar esteja a nossa vida espiritual. E que hoje seja o dia de conserto. Que hoje seja o dia da gente olhar e ver: esse altar está uma bagunça. Eu preciso colocar isso em ordem. Eu preciso colocar minha vida espiritual em ordem. Eu preciso restaurar meu holocausto. Eu preciso restaurar minhas orações. Eu preciso deixar o Espírito Santo agir, falar através de mim. Eu preciso mudar. Fala com Deus essa manhã, meu irmão. E coloca diante de Deus um compromisso. E cumpra esse compromisso com toda a tua força. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe cada família que nos assiste agora.